Como analisar uma ação em 5 passos e nunca mais colocar uma empresa ruim na sua carteira? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa aquele like e fica até o final do vídeo, que lá no final eu vou fazer análises na prática de como que a gente vai colocar esses 5 passos em prática. Esqueci de gravar no vídeo, fazendo uma pausa rapidinho. Eu vou deixar um presente para vocês no final do vídeo, então vai até o final, fechou? Abraço! Então, muita gente manda mensagem no Instagram. Lucas, como é que eu analiso uma ação? Lucas, quais são os indicadores que eu tenho que olhar? E eu separei aqui 5 indicadores fundamentalistas que a gente vai usar para fazer essa análise que nunca vão permitir que você coloque empresas ruins na sua carteira. O primeiro deles é receita líquida. Mas Lucas, o que é a receita líquida? Vamos supor que a Apple me vende esse iPhone. Ela me vende esse iPhone por, sei lá, $2.000, né? Não quer dizer que a Apple lucrou $2.000. Ela vendeu por $2.000. E justamente essa é a receita. Então, quando a gente pega todo o volume total de iPhones que a Apple vendeu, dá a receita da empresa. E a receita é o volume de vendas, basicamente, né? Então, o que a gente espera da receita da empresa nesse primeiro ponto aqui? A gente quer receitas estáveis, né? Ou seja, que ela fique mais ou menos no mesmo patamar, ou crescentes por pelo menos um período de 5 anos. Todas essas análises que a gente vai fazer aqui agora é por um período de 5 anos, a partir da data de hoje, olhando 5 anos atrás. Justamente porque, se a gente olha dados históricos da empresa, a gente consegue ver como que ela está indo, se ela está crescendo, se está reduzindo, se está mantendo. Então a gente consegue ter um parâmetro bem legal. Então, primeiro ponto, receita líquida. Segundo passo, lucro líquido. Não quer dizer que porque a Apple me vendeu este iPhone por $2.000, que ela lucrou $2.000. O que ela vendeu foi $2.000, só que para chegar na conta dela o lucro, ela vai ter que tirar vários custos, como impostos, funcionários, aluguéis de lojas, custos com transporte, com um monte de coisa, frete, enfim. Quando chegar o lucro para ela, vai ser muito menos do que $2.000. Então, a gente tem que olhar como segundo ponto o lucro líquido, para ver se as operações dessa empresa estão gerando lucro, estáveis ou crescentes por pelo menos 5 anos. E o terceiro passo que a gente vai olhar aqui é o ROI. Lucas, o que é ROI? É o Return on Equity, ou em português, retorno sobre patrimônio líquido. Basicamente é quanto a empresa consegue crescer o patrimônio dela a cada ano. Esse número ele sai em percentual. Um ROI, no mínimo, que a gente tem que esperar nessa análise é um ROI de 15%. Por quê? Porque se a empresa cresce 15% ao ano, o patrimônio líquido dela, isso significa que a longo prazo ela tende a crescer. E isso é muito importante para a gente porque empresas que crescem são empresas que geram lucro. Porque a gente espera da nossa empresa, né, como a gente se torna sócio de uma empresa, quando a gente compra ações, a gente espera que ela cresça o patrimônio dela, justamente gerando retorno a nós que somos acionistas. Mas Lucas, e se a empresa tiver um ROI de 13, 14, eu não vou pegar? O ROI a gente tem que analisar com ressalvas, porque às vezes a empresa pode estar passando por algum momento em que o ROI dela está um pouquinho abaixo ali da média. Mas se você sempre olhar ROIs de 15% na média, você vai estar pegando empresas boas. O quarto indicador, o quarto passo que a gente tem que tomar é justamente analisar a margem líquida. O que é a margem líquida, Lucas? A empresa, ela tem a receita e ela tem o lucro, que a gente já olhou agora há pouco. Então a receita é quanto ela vendeu, o lucro é quanto sobrou depois de tirar todos os custos com todas as operações, impostos, enfim. Então vamos supor que a Apple vendeu este iPhone por $2.000, só que depois de todos os custos, sobrou na conta dela de lucro $200. Ou seja, você vai dividir $200 por $2.000, vai gerar uma margem líquida de 10%. Então, a gente espera margens de no mínimo 15%. Mas Lucas, e se a margem líquida for 14%, eu não vou pegar? Mesmo esquema do ROI, a gente tem que analisar a margem líquida com ressalvas também, porque a empresa pode estar passando por algum momento que ela vai estar tendo um lucro menor por conta de ela estar investindo muito mais ou por algum outro tipo de coisa que esteja acontecendo. Então, sempre a gente analisa o ROI e a margem líquida com ressalvas. O quinto ponto que a gente tem que olhar, não adianta a empresa vender pra caramba, gerar lucro pra caramba, ter crescimento patrimonial, margem de lucro absurda, se ela estiver endividada até o talo. Então a gente tem que sempre analisar um indicador que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA, né? Que são esses indicadores, Lucas? Bom, a dívida líquida é a dívida total da empresa, vamos supor os financiamentos que ela fez, a dívida total, justamente subtraída do caixa que ela tem. O caixa é quanto dinheiro ela tem agora em conta se ela precisar usar. Então a gente tem que olhar
a dívida líquida, que é a dívida bruta, menos o caixa, vai dar um valor, e a gente divide pelo EBITDA, que é basicamente o resultado operacional da empresa. O que isso quer dizer? Por que a gente analisa esse indicador? Porque se a gente tem uma base da dívida dividido pelo resultado operacional da empresa, a gente consegue saber em quantos anos de resultado ela consegue gerar o dinheiro para pagar a dívida. Então a gente recomenda no máximo, com essa análise que eu estou ensinando para vocês aqui agora, uma dívida líquida sobre EBITDA de 3 anos. Porque dessa forma você sabe que se a empresa ficar 3 anos gerando resultado, não fizer nada de lucro e usar esse dinheiro para pagar as dívidas, ela consegue se livrar da dívida em até 3 anos. Por que a gente não pega dívidas líquidas sobre EBITDA acima de 3? Porque já começa a ficar um cenário um pouco mais imprevisível daqui 3 anos, né? Então, usando até 3 anos fica super tranquilo e você pode saber que a empresa não está alavancada, né? Alavancada é quando ela tem dívidas demais, muitos financiamentos ali no backstage dela. Agora, para vocês que ficaram até aqui, vamos fazer análise na prática. Estou aqui com a plataforma do Trademap, que é o aplicativo que eu uso para fazer esse tipo de análise de empresas, tá? Eles servem tanto para consolidar a carteira, ó, você consegue sincronizar com a B3 aqui, ó. Consegue sincronizar e tudo mais, eles já puxam tudo certinho, todas as suas compras, datas, calcula a sua rentabilidade. Mas enfim, vamos analisar aqui justamente algumas empresas para a gente ver como que faz isso na prática, né? Então você vai simplesmente clicar aqui em ações, você pode fazer isso pelo aplicativo, também pelo celular, sem problema nenhum. E vamos olhar uma empresa do setor elétrico. Lembrando que nenhuma empresa que eu vou falar aqui, que eu vou citar, é nenhum tipo de recomendação de compra. Então, só vamos analisar como exemplo. Então, vamos pegar a Engie aqui, que é uma empresa do setor elétrico. Aqui, logo que você clica, tem várias informações sobre a empresa aqui, mas quando você vem aqui em cima, ó, logo em ver mais, já vai consolidar todos os indicadores para você. Aqui em cima, você vai clicar em... Provavelmente vai estar em trimestre aqui, ó. Você vai clicar em ano e vai colocar uma análise com 5 anos, ó, desde 2015 até 2019. Por que a gente não analisa 2020 ainda, Lucas? Porque a gente não tem resultados dela agora. Eu estou gravando em maio, então não temos resultados. Então, a gente pega dos últimos 5 anos consolidados completos, tá? Então, bom, de 2015 até 2019. E o que a gente vai olhar aqui, Lucas? Bom, tudo que eu falei para vocês até agora. A gente vai olhar receita, lucro, ROI, margem e dívida. Vamos lá. Vamos começar pela receita líquida, ó, justamente aqui, ó. Receita líquida. 2015 até 2019, ó. 6,5 bilhões, 6,4 bilhões, 7 bilhões, 8,8 bilhões, 9,8 bilhões. Então, por mais que aqui tenha tido uma queda, não foi nada relevante. Então, isso aqui entra na crescente ou estável. Aqui tivemos uma certa estabilidade, depois crescimento. Então, show de bola, passou em receita. Vamos para o segundo ponto da análise, que é o lucro líquido. Ó. Lucro líquido, 1,5 bilhões, 1,5, vou até puxar aqui para baixo, ó. 1,5 bilhões, 1,5, 2, 2,3, 2,3. Então, está estável e crescente. Show de bola, passou na nossa análise de lucro líquido. Vamos agora olhar o ROI. O ROI está justamente aqui, ó. Se você tiver dúvidas sobre o que é algum desses indicadores, você pode colocar o mouse em cima que explica tudo aqui, ó. Então, vamos lá. O ROI, a gente espera ROI de pelo menos uns 15%. Vamos lá, o ROI, 22,6, 23, 29, 36, 33. Então, passou aqui também. Por que a gente olha de 5 anos? Porque a gente consegue ter um parâmetro bem longo de como que a empresa performa. Às vezes, se você olha só do último ano, pode acontecer de, sei lá, nos últimos 3 anos ela ter passado por um monte de problemas e você nem vai ficar sabendo, né? Você não vai saber o que aconteceu, como que ela lidou, não sei como é que fala, como que ela lidou com aquilo. E então é muito importante você olhar o histórico dela. Depois do ROI, a gente pode olhar a margem líquida. Vamos olhar a margem líquida aqui, ó. 23, 24%, 28%, 26%, 23,5%. Passou também tranquilamente. Lucas, e se a margem tiver decrescente, porém acima de 15%? Para mim ainda é aceitável, só significa que ela está perdendo alguma coisa com custo operacional. Então é bom você ficar esperto e dar uma olhadinha nos relatórios de relação com investidores da empresa, tá? Por isso que a gente sempre analisa números, a gente analisa indicadores, mas nunca como um veredito final, tá? Essa análise que eu estou ensinando para vocês é para vocês não caírem em nenhum tipo de empresa ruim. Se você fizer essa análise, dificilmente você vai comprar uma empresa ruim para sua carteira, tá? Mas sempre com ressalvas, beleza? Vamos olhar o último índice aqui, ó, que é justamente a dívida líquida dividida pelo EBITDA, que é o resultado operacional da empresa. Vamos lá, ó, até 3 é o limite, tá? Então, ó, 2015, 0,6, 0,4, 1,4, 1,7, 2,1. Tá crescente? Tá crescente. É interessante a dívida ser muito crescente?
Não. Porém, ainda está dentro do nosso limite de 3, não tem problema nenhum. Nesse tipo de resultado, o que é interessante você fazer? Você abrir o site de relação com investidores da empresa, qualquer empresa que você jogar na bolsa e digitar Engie relação com investidores, você vai cair no site, você pode buscar as demonstrações e lá vai estar tudo explicado por que essa dívida tem aumentado. Se a gente vê esse indicador crescendo, ou é porque o EBITDA está diminuindo, ou é porque a dívida está aumentando. Então vamos olhar aqui o que aconteceu. Ó. Olha lá, o EBITDA ele está crescente. O EBITDA está crescente, então não é o EBITDA. Provavelmente a dívida está aumentando. Ó. Olha lá, dívida líquida 1,8, 1,3, 4,8, 7,3, 10. Né? Então a gente vê uma dívida crescente, mas ainda está dentro do nosso parâmetro de 3 anos, então sem problema nenhum. Então esses são 5 indicadores. Aqui a gente olhou uma empresa que está tranquila, não tem problemas, né? Mas a gente pode pegar algumas empresas ruins para a gente ver, ter um parâmetro do que é uma empresa ruim, né? Então vamos lá, vamos pegar Petrobras, por exemplo. Ó, vou colocar aqui no screener. Vou colocar aqui, ó, Petro. Vou colocar Petrobras aqui, tá rodando, tá rodando, tá rodando. Bora, bora, bora. Aí, show. Então estamos aqui, ó, Petrobras na Bolsa Brasileira. Show de bola, vamos lá. Clicou aqui, já vem em ver mais. E aqui no Trade Map você já consegue toda a análise. Verifica se está até 2015, aqui ó, não estava. Aí você clica e põe 2015. E vamos lá então, mesma análise que a gente fez, só que agora para Petrobras. Olha lá, receita líquida. 320 bilhões, 282 bilhões, caiu bem, tá? Teve uma queda relevante. Manteve, subiu bem, caiu também de forma relevante. Ó. Se a gente for olhar de 2015 até 2019, no geral, a receita caiu. Ó. Então, isso aqui já é um pouquinho preocupante, tá? A gente espera que pelo menos esteja com o mesmo valor de 5 anos atrás, o que não tá, tá menor. Tá praticamente quase 10% menor e não manteve uma certa estabilidade nesse período. Então, aqui em receita eu já teria reprovado, mas vamos continuar a análise. Lucro líquido, menos 35 bilhões, ou seja, prejuízo de 35 bilhões, prejuízo de 13 bilhões, lucro de 377, lucro de 26, lucro de 41 bilhões. Passou? Não muito, não passou muito não. Por mais que foi crescente, a gente teve 2 anos aqui de prejuízo bem grande, né? Então, aqui eu ficaria com muita ressalva nesse resultado aqui. Show, vamos pro próximo. ROI, cadê o ROI? Aqui, ó. ROIs, vamos ver. Negativo, negativo, 0,1, 9,4, 13. Não passou, tá? Não passou no ROI. Não foi legal. A gente teve um período de crise aqui de 2015, 2016, mais ou menos, finalzinho do governo Dilma. Enfim, né? Tivemos aqui ROIs negativos, ou seja, o patrimônio líquido da empresa reduziu. Beleza, vamos olhar a margem. Menos 10, menos 4, 0,1, 7, 13. Tá melhorando? Tá melhorando. Mas nesses períodos de crise ela não performou muito bem. Então, não gostei desse resultado. E a dívida? Vamos olhar a dívida sobre o EBITDA. Ó. 15, show. Aí melhorou, caiu bem, caiu bem. A dívida tá controlada, tá estável, tá? Porém, não passou em ROI e nem passou em margem. Então, eu já descartaria nesse ponto aqui. Claro, por que, que a gente não deve olhar números cegamente? Se a gente olha números cegamente, a gente às vezes não sabe o que está acontecendo no backstage da empresa. Então é sempre bom você entrar no site de relação com investidores e olhar. Essa análise que eu estou ensinando para vocês é para vocês não caírem em qualquer tipo de empresa ruim. Petrobras eu nem olharia, tá? Justamente por conta de tudo isso aqui. Beleza? Então vocês podem fazer esse tipo de análise aqui, ó. Vamos olhar outra aqui, ó. Vamos olhar, por exemplo, Itaúsa, né? Um banco, um dos maiores bancos e mais renomados bancos. Aqui muda um pouquinho a análise. Vou deixar aqui no vídeo os comentários. Se vocês quiserem que eu faça uma análise de Itaúsa, eu quero que vocês deixem aqui, ó. Porque o que acontece? Os indicadores de Itaúsa, eles são um pouquinho diferentes. Indicadores de bancos, no geral, são um pouquinho diferentes, ó. A gente não vê aqui a dívida líquida sobre o EBITDA, né? Então, por que isso acontece? A gente tem outros indicadores, porque os bancos, eles são um pouquinho diferentes. Os bancos, eles não contraem dívida, né? Eles emprestam dívidas. Então, são uns indicadores um pouquinho diferentes. E eu acho que merece um vídeo à parte só para a gente analisar isso aqui. Então, usando essa análise aqui que a gente fez até agora, dificilmente você vai comprar uma empresa ruim para sua carteira, tá? Mas não fixa muito em 15% ali, é só uma média, tá? Pode ter margens um pouquinho menores, ROIs um pouquinho menores, mas sempre busque empresas que geram resultados consistentes para você ficar tranquilo, né? Se você tem uma empresa que você sabe que performou bem numa crise, que você sabe que ela performa bem ao longo dos anos,
Você vai conseguir pôr a cabeça no travesseiro tranquilo, você vai dormir de boa, você não vai ficar preocupado com notícia e você vai conseguir ser um dos melhores investidores a longo prazo que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira, fechou? E como eu falei no começo do vídeo que eu ia dar um presente pra vocês, promessa é dívida. Eu tô dando pra vocês totalmente gratuito o meu guia de análise de ações com o passo a passo exato que a gente usou nessa aula aqui, só que analisando no papel ali, passo a passo e tudo mais, fechou? Então, se você tá assistindo no YouTube, pode baixar aqui na descrição do vídeo, ou se você tá assistindo no Instagram, você pode entrar no meu link da bio, que vai estar lá para vocês baixarem totalmente gratuito, fechou? Então, aproveitem o presente. Então é isso, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, favorito aí, comenta, manda pro seu amigo, se inscreve no canal. E é isso, Lucas aqui, aquele abraço e bora ficar milionário.